Olá, querido. A vida está feita de relacionamentos com a família, com os vizinhos, com os amigos, com os companheiros de trabalho, enfim. Aquele que não souber se relacionar bem com os outros, dificilmente será feliz. E te digo mais, se pudéssemos resolver os nossos problemas de relacionamento, acho que a maioria dos nossos problemas ficaria resolvida. Neste estudo veremos como é que uma pessoa sábia se relaciona com as outras pessoas. Começaremos falando da maneira como uma pessoa sábia lida com os erros das outras pessoas. Provérbios capítulo 17, versículo 9 diz: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. De acordo com estas palavras, a melhor maneira de evitar complicações e conservar relacionamentos sadios é ignorando, por assim dizer, o erro dos outros, perdoando-lhes e não lançando no rosto deles o seu próprio erro. Acho que o sábio Salomão está se referindo aqui basicamente ao fato da impaciência. A impaciência destrói mais vidas das que você pode imaginar. O problema é que todos gostaríamos que o mundo e as pessoas fossem do jeito que nós vemos a vida. Gostaríamos que as pessoas andassem no ritmo que nós lhes indicamos. E quando não acontece isso, nos sentimos mal. Porém, há uma lei da vida. Se desejarmos que os outros nos aceitem como somos, nós precisamos aceitá-los como eles são. Há outro texto. Vou ler, Provérbios capítulo 19, versículo 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Ninguém é louco, querido, de reagir mal quando é bem tratado. O amor e a generosidade geram os mesmos sentimentos. A glória do homem sábio é ignorar as ofensas. O meu pai tinha uma frase que jamais esquecerei. Ele dizia: se o que você vai falar vai mudar o rumo das coisas, diga com amor. Agora, se não for assim, cale-se, não diga nada. Agora, o fato de não divulgar o erro dos outros não significa esconder o pecado de ninguém. Também não se refere a guardar silêncio quando alguém está abusando de alguém. Em certa ocasião, conhecia uma senhora que era vítima de abuso do esposo, mas achava que devia proteger o esposo diante da igreja, guardando silêncio. A ideia do texto é mais com relação a não sair por aí falando dos erros das pessoas. Porém, mesmo quando for preciso lidar com o pecado das pessoas, a Bíblia aconselha os passos a serem dados. O primeiro passo é falar a sós com a pessoa que errou. Depois vêm os outros passos. Mas a verdade é que se vivermos uma experiência de companheirismo diário com Cristo, veremos as outras pessoas como filhos e filhas de Deus. E os trataremos com amor e misericórdia, sem que isso signifique necessariamente fechar os olhos diante daquilo que pode ser corrigido. Na segunda parte deste estudo, veremos o que Salomão fala com relação ao amor e à justiça como algo que não pode se separar. Para nós, geralmente, amor e justiça são duas coisas diferentes, mas no conceito bíblico, ambas são virtudes concentradas em Deus, ou seja, Deus é amor e Deus é justiça ao mesmo tempo. Portanto, não pode haver separação entre ambos. Ser amoroso com uma pessoa é, ao mesmo tempo, ser justo com essa pessoa. O verdadeiro amor não permanece cego diante das injustiças da vida. O verdadeiro amor é justo. Provérbios capítulo 17, verso 10 diz: a repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. A repreensão significa uma advertência, uma palavra de reproche. Isso é amor.
Alguns pais esquecem disso e confundem amor com permissividade. E depois precisam chorar o resto da vida porque não souberam fazer o correto quando os seus filhos eram crianças. Outro dia conversei com um casal que estava se separando. Ela tinha guardado silêncio diante dos erros do esposo durante muitos anos, até que um dia não aguentou mais e gritou tudo para ele, de um modo inapropriado. Quando lhe perguntei por que não tinha falado nada durante tanto tempo, ela respondeu que não queria arruinar o seu casamento. E, no entanto, o casamento estava agora arruinado. Você percebe? O conselho de Salomão é que se você tiver que dizer algo, diga-o, mas diga-o com amor. A Bíblia registra o caso de Jesus e a mulher que fora achada em flagrante pecado. Jesus lhe disse, eu não te condeno, isto é amor. Mas depois acrescentou, vai e não peque mais. Isto é justiça. Justiça e amor resumidos de uma maneira maravilhosa no ministério maravilhoso de Jesus. Falemos agora de novo no poder das palavras. Esta é a terceira parte. O capítulo 18 de Provérbios fala de muitas coisas, mas principalmente do poder das palavras. As palavras são a expressão dos pensamentos, dos sentimentos, e têm um poder enorme, tanto para construir como para destruir. A maioria das vezes, nós não medimos o impacto que pode ter uma palavra. Dizemos as coisas sem pensar, nem percebemos o que estamos dizendo, e muito menos nas consequências que se geram a partir de uma palavra ou expressão negativa. Com as palavras podemos machucar as pessoas, estragando os relacionamentos, o bem-estar, o convívio sadio com essas pessoas. E sabe, os momentos de discussão, quando as pessoas estão alteradas, são geralmente momentos nos quais dizemos tonteiras. Mas vamos esclarecer um ponto. O fato de termos cuidado com as palavras não significa que não devemos ter uma opinião formada das coisas. Tudo pode ser dito, sempre que se usem as palavras e o tom adequado. O que determina geralmente, por exemplo, que uma crítica seja construtiva ou negativa é como dizemos o que dizemos. O tom da voz, os gestos que utilizamos, a forma como nos expressamos, são fatores determinantes que farão que as nossas palavras tenham o efeito desejado ou não. Provérbios capítulo 18, verso 4 diz, as palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. A expressão águas profundas ilustra quão delicado é dizer algo. As palavras têm um poder misterioso, porém real. Conheço pessoas feridas para sempre por causa de uma palavra dita num momento inoportuno. E conheço também pessoas cuja vida foi transformada por completo por uma palavra dita de um modo correto e no momento certo. Somente Deus pode dar-nos sabedoria para usar as palavras para o bem. Os nossos relacionamentos seriam muito mais edificantes se aprendêssemos a dizer as coisas de um momento ou de um modo que construam e não que destruam. Entremos agora na quarta parte deste estudo. Vamos ler Provérbios 18, 2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Em outras palavras, o insensato fala sem pensar. Retornamos aqui ao ponto de pensar naquilo que vamos falar. O êxito de uma pessoa nos seus relacionamentos sociais depende em grande medida de sua habilidade de usar as palavras com sabedoria. Quer dizer, falar controlando as suas emoções negativas e canalizando-as para sentir-se bem e fazer sentir bem as outras pessoas. O assunto em pauta é pensar antes de falar. Se você não aprender a controlar as suas emoções e fala sem reflexionar, com certeza vai se meter em confusões.
Se, pelo contrário, você aprender a controlar as suas emoções e a falar com sabedoria, vai ser admirado pelos outros e todos quererão estar perto de você. A pessoa que não consiga dominar a arte de se expressar com sabedoria está condenada à infelicidade e a uma vida de conflito permanente. Aquilo que dizemos e como dizemos pode nos aproximar ou distanciar dos outros. Uma só frase pode ser uma carícia ou deixar uma ferida difícil de ser curada. Da forma como usamos as palavras, estas podem se tornar janelas abertas ou muros que nos isolem das outras pessoas. A crítica, por exemplo, é algo comum nas relações humanas. Mas a crítica é como o azeite de ricino, muito simples de receitar, porém difícil de se tomar. E poucas pessoas sabem criticar de modo a conseguir o efeito desejado. Acho que o desafio de qualquer cristão é aprender a usar melhor as palavras nas relações humanas. Tem outra coisa, mesmo que homens e mulheres aparentemente falamos a mesma língua, às vezes eu tenho a impressão de que falamos línguas diferentes. Frases como, você não me entende, ou você não presta atenção àquilo que digo, ou você me provocou, pois você fez a mesma coisa no ano passado. Essas frases são mensagens nas quais o você se concentra na outra pessoa, ou seja, que a outra pessoa é a culpada. A solução, querido, é dizer o que você está sentindo sem fazer acusações. Algumas pessoas cuidam as palavras quando se trata de conversar com pessoas estranhas, porém não se cuidam ao falar com as pessoas com quem estão à sua volta. E, no entanto, é com estas últimas com as quais convive todos os dias. Claro que tudo que estou falando é o ideal. E esse ideal somente pode ser alcançado na medida em que a pessoa aprenda a conviver com Cristo, a fonte da verdadeira sabedoria. Os cursos de inteligência emocional, qualidade total, liderança, ensinam tudo o que estou dizendo, porém não ensinam que a fonte de qualquer bom sentimento é Cristo. E, no entanto, tudo que podemos aprender sobre comportamento não tem sentido se não nasce de um coração transformado por Jesus. Chegamos agora no fim deste estudo falando da mentira. Provérbios capítulo 19, 9 diz: a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Duas consequências tristes para o mentiroso: será castigado e perecerá. Como? A mentira é um mundo escuro onde nos escondemos com medo de que os outros conheçam quem realmente somos. Só que o ser humano vem das mãos de um Deus verdadeiro. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o ser humano foi criado para a verdade. O homem e a mulher somente se esconderam depois do pecado. Antes da queda, a vida deles era transparente e cristalina e eram completamente felizes. Hoje, mesmo que a mentira está nas mesmas células do ser humano, o homem não pode ser feliz vivendo na mentira ou falando mentiras. Este é talvez o pior castigo do mentiroso. O seu próprio mundo interior destruído pelas fantasias que inventa. A mentira é pensar uma coisa e fazer outra completamente diferente. É enganar com uma imagem daquilo que não se é. É a ocultação deliberada. É dizer que se sabe quando não se sabe. Agora, se é errado mentir aos outros, é trágico mentir-se a si mesmo. Mas a realidade é que existem pessoas às quais lhes agrada mentir, porque têm a impressão de viver num mundo que inventaram. Tem pessoas que, levadas pela insegurança e o medo de não serem aceitos tais como são, caem na tentação de mentir somente para causar uma impressão favorável. E a única solução para a mentira é Cristo. Por isso, o homem sábio não mente. Quanto mais perto você estiver da pessoa verdade que é Cristo,
mais transparente e cristalina será a sua vida. E, em consequência, você será mais feliz e fará mais felizes as pessoas com as quais você convive. Que Deus te abençoe.